Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Hidráulica. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre filtros e bombas hidráulicas, tá? Então, continuando, nós vamos ver os filtros e bombas, né? Informações a respeito de filtros e bombas. Bom, filtros, né? Para falar de filtros a gente tem que falar de contaminação, não é isso? O que é a contaminação? Todo corpo que não faz parte do circuito hidráulico, né? Todo corpo estranho é considerado então uma contaminação, não é isso? E antigamente os componentes hidráulicos eram tinham folgas maiores, né? Então, porque o processo de fabricação de peças mecânicas tinha menos precisão, né? As máquinas não tinham tanta precisão, então as folgas internas eram maiores. Então a contaminação era partículas de areia, né? Partículas grandes aí, que a gente conseguia até ver, não é isso? Hoje em dia, né, com o avanço aí das máquinas de fabricação, os tornos, né, a usinagem em geral, os componentes hidráulicos eles têm folgas cada vez menores, né? Ele tem uma precisão muito maior, né? Os ajustes, né, são muito mais bem feitos, né? Então hoje em dia o que preocupa a gente, os fabricantes aí de componentes hidráulicos, é a contaminação que a gente não consegue nem ver a olho nu, certo? Então o problema de contaminação é quando você entra uma partícula dentro do circuito hidráulico. Olha na figura A, né? Entrou uma partícula estranha ali. Essa parte azul mais escura seriam aí duas peças, né, de componentes hidráulicos. Tá irregular porque a gente está olhando uma ideia de olhar com microscópio, né? Então, olhando com microscópio você vê uma superfície meio irregular mesmo. E ali no meio tem uma partícula estranha, né? Aí na figura B, olha só. Essa partícula estranha, no meio desses componentes, com o movimento dos componentes, ela acaba atritando, batendo nas paredes e vai gerando outras partículas. Vai se dividindo. Olha na figura C, ó. Ela entrou no meio ali de dois componentes que estão deslizando um em relação ao outro. Aí ela vai sendo triturada, vai gerando partículas cada vez menores, e aí vai aumentando a contaminação, até que pode destruir um sistema hidráulico, levar uma máquina a perda de movimentos, né? Perdas de rendimento. Então contaminação é um grande problema nos sistemas hidráulicos. E aí, como são partículas muito pequenas, a gente mede ela com uma unidade chamada micron, né? Um micron é igual a 1/1000º de um metro, ou seja, você pegar um metro, né, e dividir em 1 milhão de partes, né? Cada partezinha dessa é 1 micron, tá? Ou é a mesma coisa, se você pegar 1 milímetro, né, porque 1 milímetro, a gente já pegou 1 metro, já dividiu em 1000, então 1 milímetro, tá? Se você pegar esse 1 milímetro e dividir em 1000 partes, também é um micrômetro, né, 1 micron, tá? Então 1 micrômetro é igual a 1 milésimo de milímetro, quer dizer, é muito pequeno, né? E a gente não consegue nem ver isso, né? Então, porque o limite que a gente consegue enxergar é 40 microns, né? 40 micrômetros, tá? Que a gente, na área, na hidráulica, a gente também usa a palavra micra, tá? Então 1 micra é igual a 1 micron, que é igual a 1 micrômetro, tá? A unidade, na verdade, tecnicamente falando, é 1 micrômetro, tá? Mas na área todo mundo fala micron ou micra, é a mesma coisa, ok? Então, uma pessoa normal, né, o limite que o olho humano consegue enxergar é 40 microns, né? Pra você ter uma ideia, um fio de cabelo mede aproximadamente 70 microns, né? Então, as partículas de contaminantes são ainda menores do que 40 microns, então quer dizer, a contaminação que a gente não consegue nem ver, ok? Então aí embaixo tem uma escalinha, ó, 1 micrômetro, né? 1 micrômetro, essa letra grega mi aí, né? É igual a 1 vezes 10 a menos 6 metros, né? Quer dizer, 1 metro dividido em 1 milhão de partes, tá?
que vai dar isso aí, 0,00001 metro, né? Ou 1 milésimo de milímetro, aí, 0,001 milímetro, ok? Isso é 1 micrômetro. Eu coloquei essas tabelinhas só para a gente ter uma ideia. Olha lá, um grão de sal mede 100 microns, né? Um cabelo humano 70, né? Uma farinha de trigo 25 microns, quer dizer, a gente, como o limite que a gente consegue ver é 40 microns, né? O limite máximo de visibilidade nosso humano, né? 40 microns. A farinha de trigo a gente não consegue nem ver porque ela é muito fininha, né? Células do sangue 8, bactérias 2 microns, né? A gente não consegue nem ver isso a olho nu, só com o microscópio, né? E do outro lado eu coloquei uma tabela que tem as folgas de alguns componentes mecânicos. Olha aí, rolamentos, ó a folga, meio micron, né? Uma bomba hidráulica de palheta, né? É meio micron a 1 micron, né? Então são folgas muito pequenas, né? E o contaminante entra naquelas folgas ali, né? O contaminante que a gente não consegue nem ver, não é isso? Você vê que, como a folga é muito pequena, qualquer quantidade de contaminante tiver já começa a atrapalhar o perfeito funcionamento. Então a gente não pode ter contaminação. E a contaminação ela surge de duas fontes, né? Duas fontes principais: contaminação externa e interna. A externa é o que vai entrar de fora para dentro do circuito, né? Quando um trator está funcionando lá e o atuador dele avança, a poeira ali da terra que ele está escavando, por exemplo, ela cai em cima da haste. Quando ele retorna, nós temos ali um retentor no atuador que não vai deixar a sujeira entrar. Mas com o tempo o retentor vai começar a se desgastar, né? Se tiver algum arranhão na haste, então a poeira acaba entrando, passando por aquele retentor e entrando dentro do circuito hidráulico, e aí a gente tem uma contaminação externa. O próprio galão de óleo, quando a gente compra um litro de óleo, um galão de óleo novo, ele já vem contaminado, né? Então o correto é, antes de a gente abastecer a nossa máquina com óleo hidráulico, é passar por um dispositivo, né? Um dispositivo que tem uma bomba hidráulica e vários filtros. Ele pega então o óleo do galão, essa bomba, né? Joga esse óleo passando por esses vários filtros, né? Dependendo da máquina hidráulica que eu vou abastecer, do grau de pureza que eu preciso, passa nesses vários filtros, aí depois eu injeto, eu abasteço a máquina hidráulica. Então o correto não é pegar o óleo novo e jogar dentro da máquina, é passar nesse dispositivo, tá? Porque o óleo novo ele já vem com um grau de contaminação de fábrica, né? Então isso seria também contaminação externa, tá? E o que é contaminação interna? É o próprio movimento ali das partes móveis do sistema, né? A bomba, né? O carretel da válvula, o próprio atuador. Eu tenho deslizamento ali dentro, partes móveis. Esse deslizamento tem atrito, tem desgaste, então gera partículas que vão ser contaminação interna, ok? E para isso, para minimizar os problemas de contaminação, a gente usa os filtros, né? A função de um filtro então é diminuir, remover, né, a contaminação que tem dentro dos circuitos hidráulicos, ok? E aí, dentro de um filtro eu tenho um elemento filtrante, na verdade, que pode ser desses materiais ali, ó, que está no slide: papelão, fibra, uma chapa, uma placa perfurada, membranas, né, que é um tipo de fibra também. Então aí embaixo, mais à direita, vocês estão vendo elementos filtrantes, é uma foto de elementos filtrantes. Ele é disposto assim no formato radial, né? Na esquerda a gente fez um corte no elemento filtrante e abriu, é como se fosse um papelão, tá vendo? Ele é dobrado várias vezes, né? Isso para você aumentar a área de filtragem, né? Então não é só um tubinho fechado, na verdade é um papelão grande que eu fui dobrando e fui desenhando ele nessa forma circular, tá? Então ali eu tenho muita passagem de óleo, né? Porque a minha área, na verdade, total é grande ali. E no meio aí eu tenho uma figura que está representando, ó, de um lado o óleo vem com muita contaminação, quando ele passa pelo filtro, essa contaminação fica toda no filtro, né? Praticamente toda, né? E aí passa o óleo
muito mais limpo com algumas partículas, né? Essas partículas dependem do meu grau de pureza que eu preciso no meu óleo. Cada máquina requer um grau de pureza, e aí eu compro o filtro de acordo com esse grau de pureza. Essas partículas que passaram não vão atacar então essa máquina específica, ok? É uma contaminação que é aceitável, é um limite, um grau de limpeza aceitável, ok? Então aqui tem algumas fotos aí, ó, do elemento filtrante ampliado, né? Isso é uma fibra de vidro, né? Ampliado aí, olhando a microscópio, uma foto microscópica, né? Então no filtro a gente tem, olha essa figurinha mais à direita aí, ó, como se fosse uma tela, né? E aí o que importa para a gente é o diâmetro dessa tela, o diâmetro desse elemento filtrante, né? Se for um diâmetro grande, eu vou reter partículas maiores. Se for um diâmetro menor, né? Se for uma malha mais fechadinha, mais fina, né? Eu vou reter partículas menores, ok? Então aqui eu tenho, né, umas imagens de filtros, né? Mais à esquerda eu tenho uma foto de um filtro, mais à direita um esquemazinho, ó. O óleo ele entra ali naquela conexão A, né? Ele começa a circular em volta do elemento filtrante, ele atravessa o elemento filtrante e sai pelo centro dele, lá pelaquela conexão B, lá embaixo, tá? E no meio nós temos os símbolos de filtro, né? Eu já falei para vocês, é um losango com um tracejadozinho no meio, da ideia daquele balãozinho de São João que a gente sempre desenhava lá quando era criança, né? Então eu tenho filtro sem bypass e com bypass. O que é esse bypass? Essa válvulazinha de retenção, né, que eu tenho do lado, na verdade é um desvio. Para que serve essa válvula? Quando o filtro vai ficando velho, assim, muito usado, né, as partículas vão ficando ali naquele filtro, vão entupindo aquele filtro, ele vai ficando saturado e vai ficando difícil do óleo passar. Então, se chegar um limite, né, e você não der a manutenção, não trocar esse filtro no tempo correto, se ele entupir, a pressão vai aumentar muito e aí o óleo pode estourar o filtro e aí a contaminação todinha vai toda para a sua máquina. Para evitar isso, a gente coloca um desvio, que é esse bypass, né? Na verdade é uma válvula de retenção. Então o óleo começa a passar agora, no caso aí do desenho, a passagem do óleo é do sentido de A para B, né? Ele vai sempre passando pelo filtro, vai passando pelo filtro. Quando o filtro fica saturado, aí ele consegue passar pela válvula de retenção, né? E a pressão começa a aumentar ali atrás, é o suficiente para abrir aquela mola e passar por aquela válvula de retenção, passa pelo desvio, vai lá para o ponto B e segue o caminho. É melhor, então, a ideia é que melhor que o óleo passe, né, um pouco contaminado do que ele estourar o filtro com toda a contaminação e jogar tudo de novo no circuito, ok? E aí dá um tempo também para você trocar aquele filtro, né? Então tem um tempo de troca do filtro, a gente tem que manter sempre o filtro em bom estado aí de conservação, então tem que estar sempre trocando os filtros, ok? Bom, então os filtros eles podem estar instalados nas máquinas em posições diferentes. Nessa posição aí, ó, ele está antes da bomba, então ele está na linha de sucção da bomba. Quando ele está instalado aí, a gente chama de filtro de sucção ou filtro de aspiração, tá? É o que está instalado na sucção da bomba, olha lá na entrada da bomba. Aí dali ele o óleo vai passar pelo filtro, vai passar pela bomba e vai para o circuito, né? Vantagem desse filtro nessa posição: protege a bomba, tá, da contaminação que pode vir lá do reservatório, tá? Então olha lá, o filtro está pegando o óleo lá do reservatório. Se vier alguma contaminação, vai parar naquele filtro, não vai chegar na bomba, né? Desvantagem: se ele não for bem projetado, tá, ele pode impedir que o óleo chegue na bomba, né? E aí, se não for trocado também, né, ele vai saturar e começa a ficar difícil do óleo passar, não é isso? Então ele vai dificultar a passagem da bomba e vai causar aquele problema de bombas que a gente já viu lá em manutenção, que é a cavitação, né? O óleo, é difícil do óleo passar, a bomba está puxando, o óleo não está indo,
a pressão começa a cair, começa a aparecer bolhas de ar no meio do óleo, e aí surge a cavitação. Beleza? Outra desvantagem é que antes da bomba ele não está protegendo os outros componentes que estão depois da bomba, não é isso? Ele só está protegendo mesmo a bomba. As partículas contaminantes que são formadas ali na bomba, elas vão para o circuito, e aí esse filtro não está protegendo esse circuito. Então isso é uma desvantagem do filtro instalado nessa posição. O próximo filtro, olha lá, ele está logo depois da bomba, olha lá, passou da bomba, eu tenho um filtro na frente. Esse filtro ele está montado então, nessa linha, da saída da bomba é a linha de pressão. Então esse é um filtro de pressão ou filtro de tubulação, né? A vantagem dele é que ele consegue proteger, ele filtra. Ele pode ter uma malha mais fina, porque agora eu estou empurrando, né? A bomba está empurrando o óleo, então eu posso colocar uma malha mais fechadinha ali, porque a pressão vai passar por ele, certo? E ele protege também, pode proteger componentes específicos, né? Nessa posição ele está antes da válvula, então ele está protegendo a válvula. O atuador está lá em cima, então se eu quiser proteger aquele atuador, eu boto um filtro antes do atuador, certo? E qual a desvantagem? Ele é mais caro porque ele deve ter uma estrutura mais reforçada, porque agora ele está na linha de pressão, então ele tem que aguentar essa pressão. Então por ter essa estrutura mais reforçada, ele acaba sendo mais caro, né? Então isso seria uma desvantagem em relação ao custo, ok? Mas é uma desvantagem que é compensada. Eu tenho que ter um filtro para proteger meus componentes, então é compensado pela atuação do filtro, ok? Bom, o próximo filtro, agora ele está na linha de retorno, olha lá. Ele está depois que o fluido foi lá no atuador, fez o trabalho, volta, passa pela válvula, vai indo lá em direção ao reservatório. Aí eu tenho antes de chegar no reservatório eu tenho um filtro. Então esse é um filtro que como ele está na linha de retorno, é um filtro de retorno, não é isso? A vantagem é que ele vai reter toda a contaminação que foi gerada no circuito todo, antes que ela chegue no reservatório, vai ficar retida ali naquele filtro. Então isso é uma vantagem, né? E a desvantagem é que não há proteção para os outros componentes, já que ele está no final da linha, né? Os outros, a partícula que é gerada na bomba vai para a válvula, vai para o atuador. A partícula que é gerada na válvula direcional ali, que comanda o atuador, vai para o atuador. E eu nesse caso aí não tenho filtros protegendo, então isso seria uma desvantagem, certo? Bom, antes da gente entrar em bombas, então, nós vimos 3 tipos de filtro. O filtro que fica antes da bomba é o filtro de sucção, né, que está montado na linha de sucção. Depois da bomba é o filtro de pressão, né, e na linha de retorno, que é a linha de saída da bomba ali, né, a linha de pressão, tá? Então, depois da bomba ali eu tenho um filtro de pressão. E o filtro que está montado na linha de retorno é o filtro de retorno, né? A gente viu separados, né, cada circuito tinha um, mas dependendo da máquina, eu posso ter vários filtros em várias dessas posições, tá? Eu posso ter um filtro lá na sucção, um filtro na pressão e um filtro no retorno. Então depende da máquina. Dependendo, eu vou ter só um filtro de pressão. Dependendo, eu posso ter só um de retorno. Então isso depende da máquina, depende do projeto aí que quem projetou a máquina calculou, né? E determinou qual filtro vai ser usado, ok? Então agora falar um pouco de bombas, né? As bombas, a função dela é converter energia mecânica em energia hidráulica, a gente já comentou sobre isso, né? Ela pega a energia mecânica do eixo do motor elétrico, né, do motor que está acionando ela, e transforma em energia hidráulica, botando o fluido em movimento. As bombas, a gente já viu lá em manutenção, que elas se classificam em hidrodinâmicas ou hidrostáticas, né? E as bombas que são usadas em dispositivos hidráulicos são as bombas hidrostáticas, né? São as bombas de deslocamento positivo. As bombas hidrodinâmicas são as bombas de deslocamento não positivo. Elas não são utilizadas então em máquinas hidráulicas, né? Por que não? Bom, as bombas hidrodinâmicas são bombas de deslocamento não positivo. Elas são usadas apenas para transferir fluidos. Então você tem um poço artesiano que quer encher uma caixa d'água. Você só está transferindo o fluido lá do poço para a caixa d'água. Você vai usar uma bomba hidrodinâmica. São as bombas centrífugas, né? Aquelas bombas sapos que o pessoal fala.
Então ela não tem tanta força, né? Se você tampar a tubulação de saída dela ali, o recalque da bomba, ela não consegue fazer força para mandar fluido, porque dentro dela tem folgas internas entre o rotor e a carcaça da bomba, e aí o fluido fica circulando ali dentro e não vai fazer força para sair, tá? Então é por isso que está falando ali, ó, sua descarga, a tubulação de descarga, ela é afetada pela variação de pressão. Se eu aumentar a pressão, se alguma coisa impedir a passagem, vai aumentar a pressão, aí a descarga dela não vai ficar comprometida, ela não consegue entregar o fluido mais, né? Por isso que ela não é usada em máquinas hidráulicas. Imagina, na hora que eu tiver um guindaste tendo que levantar lá 1000 toneladas, a bomba seria muita pressão, a bomba não ia conseguir mandar fluido. Então ela não é usada em máquinas hidráulicas. Então são bombas centrífugas, né, de fluxo radial e de fluxo axial, né? Esses são tipos de bombas hidrodinâmicas. E esse aí é o símbolo da bomba, tá? Essa figurinha à direita aí, ó, a gente já viu, né, o símbolo de bomba hidráulica. Bom, e as bombas hidrostáticas, né? Essas são as bombas de deslocamento positivo, tá? O símbolo é o mesmo, né, na hidráulica, tá? E fornecem determinada quantidade de fluido a cada rotação. Então a bomba está girando e cada rotação ela entrega sempre a mesma quantidade de fluido, né? Por isso que a gente fala que é uma bomba pulsativa, porque a cada rotação ela manda uma quantidade, rodou, manda uma quantidade. Só que a bomba trabalha, né, velocidade alta, o fluido você não percebe esse pulso, né? Bom, essa aí, a descarga dela não é afetada pela variação de pressão. Então, se você tampar a descarga dela, o recalque da bomba, ela não vai ter alteração, porque a bomba tem muita força. Então ela vai conseguir mandar óleo e vai desentupir se você entupir a passagem dela, ela vai desentupir. Se não desentupir, quem for mais fraco na linha vai estourar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma mangueira lá na saída da bomba e eu entupi a saída da mangueira. Se a mangueira for mais fraca, ela vai estourar, porque a bomba não vai parar de mandar fluido. Ela vai mandar fluido, a pressão vai aumentar. Se a mangueira for mais fraca, vai estourar. Se a mangueira não estourar, o próprio eixo da bomba, né, quem for mais fraco, vai romper e vai estourar, certo? Então essas são bombas que são utilizadas nos sistemas hidráulicos justamente porque ela tem muita força, né? E alguns exemplos dessas bombas são as bombas de engrenagem e as bombas de pistão, né? Mas nós temos também bombas de lóbulos, palhetas, bombas de parafuso, são vários tipos de bombas hidrostáticas aí que são utilizados na hidráulica. Bom, e um problema que ataca as bombas, o grande problema é a cavitação, que a gente já viu lá em manutenção, não é isso? A cavitação é o problema quando a gente tem uma formação de bolhas antes da bomba. Então olhe pela figurinha, do lado esquerdo estou antes do rotor da bomba, né? Se a pressão diminuir ali atrás muito, a gente atinge aquela pressão de vapor, o óleo começa a surgir bolhas de vapor ali dentro. Quando a gente ali está uma zona de baixa pressão, depois que ele passa do rotor, chegou na zona de alta pressão. Aí é a hora que as bolhas vão implodir, vão gerar ondas de choque que vão deteriorar a carcaça, né, o rotor da bomba, a carcaça da bomba. Então isso é a cavitação, é isso? Esse colapso aí, ó, né, o colapso das bolhas, né, o estouro das bolhas aí, gera então vibração, gera ondas de choque que vão danificar, né, os elementos da bomba ali. Diminui também a taxa de fluxo, né, a entrega da bomba, né, a pressão do sistema fica oscilando, né, então isso é problema de cavitação, ok? Bom, pessoal, então nosso vídeo aula termina aqui, né? Qualquer dúvida vocês podem me procurar lá no ambiente virtual, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.